Você acordou hoje e viu nos jornais. Viu? Sim. A notícia passou rápido, mas passou. Enquanto você tomava café, rolava o celular, esquecia das contas do mês, o mundo já tinha decidido seu futuro. Não é especulação. Não é teoria de conspiração. São fatos. Dados concretos. Um sistema que está sendo implementado agora mesmo, neste exato momento, enquanto você dorme, trabalha, vive. O Banco Central do Brasil lançou o Drex. Você sabe o que é o Drex? Sabe mesmo? Ou você, como a maioria dos cidadãos deste país, está tão imerso na rotina, tão preso ao cansaço do dia a dia, tão consumido pelo medo das contas, que simplesmente ignorou. Deixe-me ser claro e direto. Cada transação sua, cada pão que você compra, cada casa que você aluga, cada medicamento para sua mãe idosa, cada refeição de seus filhos, será registrada, rastreada, vinculada ao seu CPF, exposta como um vidro transparente diante das autoridades. Não é amanhã. É hoje. E se o seu coração estremeceu com o que os jornais mostraram, se algo em seu peito gritou quando você ouviu falar sobre isso, deixe seu amém nos comentários agora. Inscreva-se neste canal. Não saia deste vídeo, porque o que o trono vai revelar nos próximos minutos mudará sua forma de olhar para o mundo. Sua compreensão sobre o tempo em que vivemos jamais será a mesma. Prepare seu coração. A indignação é justa. O medo é legítimo. Você vê os sinais. As nações se agitam. As moedas digitais se multiplicam. A vigilância avança. Os governos ganham poder. E enquanto isso acontece, as igrejas dormem. Os líderes espirituais balançam a cabeça em concordância com o sistema. Dizem que é progresso. Dizem que é eficiência. Dizem que é segurança. Mentem. Mentem para você, para suas famílias, para seus filhos. Não há segurança em um sistema que te monitora. Não há liberdade em um mecanismo que registra cada respiração, cada decisão, cada movimento. Como está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 17. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Vê a paralela. Vê como o mundo hoje está construindo exatamente o que as Escrituras alertaram há 2000 anos. Você ainda pensa que é coincidência? Que é só tecnologia avançando? Não. É um plano. Um plano antigo, gestado nas sombras, executado à luz do dia, enquanto as massas aplaudem achando que é evolução. Mas agora, respire. Porque antes que você caia em desespero total, antes que o medo te paralise, preciso te dizer algo. Algo que mudará tudo. Deus não está surpreso. Deus não está assustado. Deus não está perdendo o controle. Na verdade, ouça bem isso, o que o mundo chama de crise, o trono chama de plano. Sim, plano. Porque cada movimento de cada governo, cada avanço de cada sistema de controle digital, cada ambição de cada tirano que sobe ao poder, tudo, absolutamente tudo, está contido nas mãos de Deus. Ele já sabia. Ele já viu. Ele já escreveu. E agora, neste momento em março de 2026, enquanto a humanidade corre para implementar sistemas de rastreamento financeiro, sistemas de identidade digital única, redes de vigilância por inteligência artificial, Deus está tranquilo. Por quê? Porque suas promessas nunca falharam. Porque seus planos nunca foram frustrados. Porque a história não pertence aos homens, pertence a Ele. Como está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 46, versículos 10 e 11, eu anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram, dizendo, o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. O fim já foi anunciado. As coisas que você vê acontecerem agora não são novidades para o trono. A Bíblia, escrita há 2000 anos, detalha com precisão assustadora tudo o que presenciamos hoje. Não é mágica. Não é adivinhação. É profecia. É a revelação de um Deus que existe fora do tempo, que não depende de eventos para conhecer o futuro. Ele sabe. E porque ele sabe, ele nos advertiu. Ele nos preparou. Ele nos mandou uma carta antes que a tempestade chegasse. Essa carta é a Bíblia. Aquele livro que seus avós guardavam com reverência, que você, talvez, deixou na prateleira empoeirada, é a verdade viva que descreve, com exatidão de cirurgião, cada detalhe do tempo do fim. Vamos aos fatos, então. Hoje, em março de 2026, vivemos em um mundo onde múltiplos sistemas de controle digital estão sendo forjados simultaneamente. O Drex no Brasil registra cada transação.
Discussões globais sobre identidades digitais únicas estão avançadas na Organização das Nações Unidas e no Grupo dos 20, o G20. Quem não se alinhar às regras políticas, às ditames ambientais, aos mandatos sanitários, aos valores ideológicos do sistema, não consegue comprar nem vender. Simplesmente não consegue. Você sabe o que isso significa? Significa que aquele cristão que se recusa a participar de uma prática que viola sua consciência será bloqueado. Aquele evangélico que se nega a aceitar uma nova religião global será marcado. Aquele crente que escolhe obedecer a Deus em vez de obedecer ao Estado será condenado ao isolamento econômico. E enquanto isso, os sistemas de vigilância por inteligência artificial aprimoram-se cada dia. A coleta de dados pessoais avança. Os governos acumulam poder. As corporações gigantescas colhem informação como se colhe trigo em uma ceifeira industrial. Tudo para quê? Para criar um sistema de controle total. Um sistema onde ninguém possa escapar. Um sistema que, quando o anticristo vier, e ele virá, estará pronto, afiado, funcionando perfeitamente para receber a marca da besta na mão direita ou na fronte de toda a humanidade. Mas aqui está a verdade que o mundo teme você compreenda. A marca da besta não é apenas tecnologia. Não é apenas um chip. Não é apenas um código de barras ou uma moeda digital. A marca da besta é um sistema de controle espiritual que se manifesta através do controle material. Como está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 13, versículos 15 e 16, e lhe foi concedido dar espírito à imagem da besta, para que a imagem falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte. V. A imagem da besta não é apenas um ídolo de pedra. A imagem da besta é o sistema que o governa. O sistema que o vigia. O sistema que você alimenta cada vez que aceita sua inteligência artificial, cada vez que abandona sua privacidade, cada vez que escolhe a conveniência do sistema sobre a liberdade de sua alma. A imagem da besta é viva. Ela fala. Ela toma decisões. Ela mata sua alma, mata sua capacidade de escolha, mata sua comunhão com Deus. E bilhões de pessoas ao redor do mundo estão adorando essa imagem sem nem sequer compreender que estão adorando. Agora bem aqui é onde muitos cristãos entram em pânico. Onde muitos começam a perguntar se já não teriam recebido a marca. Se já não teriam aderido ao sistema de maneira tão profunda que suas almas estariam condenadas. E eu digo a você, respire. Porque o que Deus revelou também inclui verdades que trazem consolação. Como está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 7, versículos 2 e 3. E vi outro anjo subindo do oriente, tendo o sinal do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, enquanto não tivermos marcado com sinal os servos do nosso Deus na sua fronte. Deus tem seus selados. Deus marca aqueles que lhe pertencem com o seu próprio selo. Esse selo é invisível, mas é real. É espiritual, mas é absolutamente real. E aquele que é selado por Deus não pode ser tocado pela marca da besta. Não pode ser dominado por ela. Não pode ser controlado completamente por ela. Porque já pertence a outro reino. Já rende lealdade a outro rei. Já foi comprado por outro preço, o preço do sangue de Jesus Cristo. E é aqui que entramos em 2026 com clareza. É aqui que você, que está assistindo a este vídeo, que sente o peso do mundo sobre seus ombros, que vê as nações se agitando, que percebe que algo está errado no ar que você respira, é aqui que você encontra a paz que excede todo o entendimento. Porque embora os sistemas de controle avancem, embora o Drex seja lançado, embora as moedas digitais multipliquem-se, embora a vigilância se intensifique, Deus continua no trono. Ele não dorme. Ele não cochila. Como está escrito no Salmo 121, versículos 3 e 4, Ele não permitirá que o teu pé seja movido. Aquele que te guarda não dormirá. Eis que não dormita nem dorme aquele que guarda a Israel. O Deus de Israel não dorme. O Deus que guardou sua nação por milhões de anos não dormirá agora. E se você pertence a Ele, se você entregou sua vida a Jesus Cristo, se você o aceitou como seu Senhor e Salvador, então você também tem a promessa de que não será abandonado, não será entregue ao sistema, não será vencido pela besta. Compreenda bem, as tecnologias de controle que vemos hoje não surpreendem o trono. Elas fazem parte de um plano que remonta a séculos. Há muito tempo, os impérios buscam esse tipo de poder absoluto. O Império Romano tentou. Os ditadores modernos tentaram. Mas nenhum deles conseguiu totalmente porque a tecnologia não existia. Agora existe. E é justamente isso que as Escrituras indicam que aconteceria no tempo do fim.
uma convergência entre o desejo humano de poder absoluto e a tecnologia capaz de exercer esse poder. Como está escrito no livro de Daniel, capítulo 2, versículos 40 e 41, e quanto aos pés e aos dedos, que eram em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, assim será o reino dividido, mas haverá nele algo da firmeza do ferro, como viste o ferro misturado com barro de lodo. O reino final, o reino do anticristo, será um reino dividido, instável, mas com força de ferro. Exatamente como vemos hoje. Múltiplas nações, múltiplos governos, múltiplos sistemas, mas todos convergindo para um ponto, o controle total da humanidade através da tecnologia. Mas escuta bem o consolo que vem agora. Como está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 7, versículos 14 e 17. E eu lhe disse, Senhor, tu sabes. E ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram seus mantos, e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem dia e noite no seu templo, e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, o sol não cairá sobre eles, nem calor algum, porque o Cordeiro, que está no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes vivas das águas, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Há uma redenção vinda. Há um desfecho onde os filhos de Deus sairão da tribulação com suas vestes brancas, tendo superado a besta, tendo recusado a marca, tendo mantido sua fidelidade a despeito de toda a pressão. Essa é a esperança que deve arder em seu coração. Voltemos então ao que está acontecendo agora, em março de 2026. A Organização das Nações Unidas e o Grupo dos 20 estão trabalhando em um sistema de identidade digital única global. Imagine, uma identidade que não apenas registra quem você é, mas que inclui seu histórico médico, seu status de vacinação, sua pegada de carbono, suas crenças políticas, seus movimentos no mundo. Imagine um mundo onde qualquer governo, qualquer autoridade, pode, num piscar de olhos, bloquear sua capacidade de vender, de comprar, de sobreviver. Isso não é ficção. Isso é realidade presente. E quando você recusa-se a participar de alguma agenda do sistema, seja ela qual for, você é bloqueado. Você vira invisível. Você vira desaparecido economicamente. Você não pode entrar em um banco. Você não pode comprar comida. Você não pode pagar suas contas. Você vira um pária. E é justamente isso que a Bíblia alertou. Pense bem no que estou dizendo. O Drex, a moeda digital brasileira, foi criado com o propósito declarado de rastreamento total. Cada transação vinculada ao seu CPF. Cada compra registrada. Cada movimento monitorado. Não há privacidade. Não há secreto. Tudo exposto. E isso é apenas o Brasil. A China já implementa sistemas similares há anos. A Europa avança rapidamente. Os Estados Unidos conversam sobre isso nos círculos de poder. O Canadá demonstrou em 2022, quando congelou as contas bancárias dos caminhoneiros que protestavam contra as medidas sanitárias, exatamente como esse poder será usado. Imagine isso repetido em escala global. Imagine isso com tecnologia mais avançada. Imagine isso com inteligência artificial decidindo quem pode comprar e quem não pode, baseada em critérios que você não conhece, que você não controla, que você não pode questionar. Como está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Ninguém. Não há uma segunda opção. Não há fuga. Você se submete ao sistema ou você morre de fome. É binário. É absoluto. É exatamente o que vemos sendo construído agora. E a profecia, que foi escrita quando tal coisa seria impossível tecnologicamente, descreve, com precisão total, um mundo onde apenas a tecnologia tornaria isso viável. Um mundo onde a vigilância seria total. Um mundo onde a conformidade seria absolutamente exigida. Mas então você pergunta, como vamos sobreviver? Como você fornecerá para sua família? Como você vai alimentar seus filhos? E a resposta vem da boca do próprio Jesus Cristo, conforme registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 31 a 34. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, ou, que beberemos, ou, com que nos vestiram. Porque todas estas coisas os gentios as procuram. Ora, vosso Pai Celestial bem sabe que precisais de todas estas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Jesus não está dizendo que você não sentirá fome. Ele não está dizendo que será fácil.
Ele está dizendo que, se você o busca primeiro, se você coloca o reino de Deus acima de tudo, Ele não o abandonará. Ele proverá. Talvez não como você espera. Talvez não da forma que você planejou. Mas Ele proverá. A história da Bíblia está repleta de exemplos de crentes que enfrentaram sistemas de controle total e sobreviveram porque confiaram em Deus. Como está escrito no livro de Daniel, capítulo 1, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, estabeleceu um sistema onde os jovens judeus tinham que se conformar à religião babilônica, à cultura babilônica, aos mandatos babilônicos. Eles tinham que aprender a língua dos babilônios, comer da mesa do rei, absorver toda a idolatria daquela nação. Mas Daniel, Ananias, Misael e Azarias recusaram-se. E sabe o que aconteceu? Eles foram mais saudáveis, mais fortes, mais sábios do que aqueles que se conformaram. Por quê? Porque obedeceram a Deus em vez de ao sistema. Porque mantiveram sua lealdade a um reino superior. Porque compreenderam que o que o rei oferecia, segurança, conforto, aceitação social, não era comparável ao que Deus lhes oferecia. A vida eterna, a integridade da alma, a comunhão com o Criador. E Deus, vendo-os firmes em sua convicção, os honrou. Como está escrito no livro de Daniel, capítulo 3, Ananias, Misael e Azarias recusaram-se a adorar a estátua de ouro de Nabucodonosor. Sabiam que seriam lançados em uma fornalha ardente. Sabiam que poderiam morrer. Mas recusaram-se mesmo assim. Não negociaram. Não buscaram um meio termo. Não tentaram brincar com as duas cordas. Sua lealdade era absoluta. E dentro da fornalha, havia um quarto homem. Um homem que se parecia com o Filho de Deus. Eles não foram consumidos. Eles saíram mais fortes, suas vestes nem cheiravam a fogo. Seus cabelos não foram queimados. Nem o odor de fogo estava sobre eles. Por quê? Porque Deus estava com eles. Porque sua lealdade a Ele transcendia seu medo da morte. Porque Ele não permite que seus filhos sejam completamente devorados pelo sistema. Há sempre uma saída. Há sempre um caminho que Ele prepara para aqueles que o buscam primeiro, que colocam seu reino acima de tudo. E é aqui que você precisa tomar uma decisão. Uma decisão que define toda a sua eternidade. Uma decisão que não pode ser adiada, que não pode ser delegada, que não pode ser evitada. Enquanto este mundo constrói seus sistemas de controle, enquanto as nações se agitam, enquanto o Dregs avança, enquanto as moedas digitais se multiplicam, enquanto a vigilância intensifica-se, enquanto a tecnologia nos sufoca com suas promessas vazias de segurança e eficiência, você está sendo chamado a escolher. A escolher a Deus. A escolher Jesus Cristo. A escolher o reino que não passa. A escolher uma lealdade que transcende qualquer sistema terreno. Uma lealdade que é eterna, que não pode ser revogada por algoritmos, que não pode ser bloqueada por governos, que não pode ser negada por máquinas. Como está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 38 a 39, e quem não toma sua cruz, e não vem após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Você pode tentar preservar sua vida conformando-se aos sistemas deste mundo. Pode tentar manter seu acesso à economia digital, sua reputação social, sua aprovação governamental. Pode tentar evitar o conflito, manter-se neutro, esperar que as coisas melhorem. Mas naquele momento em que você fizer isso, naquele momento em que você escolher a segurança material sobre a convicção espiritual, você terá perdido sua vida verdadeira. Sua alma. Sua eternidade. Porque você escolheu o temporal sobre o eterno. Escolheu o que pode ser destruído por traças e ferrugem sobre o que perdurará para sempre. Mas aquele que perder sua vida por amor a Jesus Cristo, aquele que está disposto a sofrer perseguição, a enfrentar isolamento econômico, a perder sua reputação social, a ser marcado como radical ou recusante, esse encontrará a vida verdadeira. Encontrará uma paz que não depende de circunstâncias externas. Encontrará uma alegria que não vem do consumo material. Encontrará uma comunhão com Deus que transcende qualquer perseguição terrena. Porque sua vida não pertence mais ao sistema. Pertence ao Rei Eterno. Não há um caminho fácil vindo. Não há um futuro onde os cristãos não enfrentarão pressão. Não há uma realidade onde você não terá que escolher entre sua sobrevivência material e sua fidelidade espiritual. Isso é a realidade que a Bíblia descreve para os últimos dias. Como está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 8 e 9, mas tudo isto é princípio de dores. Então vos entregarão para serem atormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Sereis odiados. Não sereis aplaudidos.
Não recebereis prêmios do sistema. Sereis perseguidos, odiados, rejeitados. Isso é o que Jesus prometeu. Isso é o realismo cristão que muitos pastores modernos não ousam pregar porque é inconveniente, porque afasta multidões, porque desafia o conforto que as igrejas buscam manter. Mas após essa advertência sombria, vem a esperança. Como Jesus continua em Mateus 24, versículos 12 e 13, porque haverá muita iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Perseverança. Firmeza. Não é uma vitória fácil obtida rapidamente. É uma longa jornada de resistência espiritual onde você mantém sua fidelidade a despeito da pressão, do medo, da incerteza. E aquele que persevera até ao fim da tribulação, até ao fim de sua vida, até ao fim dos tempos, esse será salvo. Sua vida eterna é garantida. Sua alma será redimida. Sua morte não será o fim, será a entrada na presença de Deus. Mas há esperança. Há consolo. Há uma promessa que não falha. Como está escrito no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. O anticristo não vencerá. A besta não reinará para sempre. O sistema de controle não triunfará definitivamente. Porque existe um rei acima de todos os reis, um poder superior a todos os poderes, um reino que não pode ser abalado. E se você pertence a esse reino, se você foi comprado pelo sangue do Cordeiro, então você também participa da vitória. Você não é um cidadão deste mundo, você é um cidadão do reino de Deus. Sua identidade verdadeira não está em nenhum sistema de ID digital, está em Cristo. Seu nome está escrito no livro da vida. Nenhum governo, nenhuma máquina, nenhum algoritmo pode apagar seu nome daquele livro. Então, neste dia 17 de março de 2026, enquanto o mundo celebra seus avanços tecnológicos, enquanto os governos consolidam seu poder, enquanto as redes de vigilância se expandem, eu venho a você com um convite. Um convite à verdade. Um convite à liberdade verdadeira. Um convite a entregar sua vida completamente a Jesus Cristo. Porque fora dele não há esperança real. Fora dele há apenas escravidão progressiva a sistemas que, cada vez mais, ganham as mãos da máquina de controle. Mas nele há repouso. Há paz. Há uma lealdade que transcende a morte, que transcende a perseguição, que transcende até mesmo o fracasso aparente. Então, agora vou fazer uma oração. Uma oração pelas famílias que assistem a este vídeo. Uma oração pelas crianças cujo futuro está sendo construído por mãos que não as amam. Uma oração pelas almas que ainda dormem, que ainda não compreenderam a urgência do tempo. Uma oração pela paz que excede todo o entendimento. Que essa paz, que apenas o trono pode oferecer, guarde seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Pai nosso, que estás nos céus, em nome de Jesus Cristo, eu venho humildemente diante de ti neste momento. Eu vejo o mundo em convulsão. Eu vejo os sistemas de controle avançando. Eu vejo as nações se agitando. Eu vejo meus irmãos e minhas irmãs enfrentando pressões que nunca imaginaram enfrentar. Mas Deus, eu também vejo a tua mão. Eu vejo a tua fidelidade. Eu vejo a tua sabedoria escrita nas páginas da Bíblia, alertando-nos há milhares de anos sobre tudo o que vemos hoje. Pai, eu peço que abras os olhos dos que estão dormindo, que despertas a consciência daqueles que estão anestesiados pelo sistema, que fortaleças o coração dos crentes que estão enfrentando a perseguição, que nos dês discernimento para reconhecer a mentira e abraçar a verdade, que nos dês coragem para escolher a tua vontade acima de nossa sobrevivência material, e que a paz que Jesus prometeu, aquela paz que excede todo o entendimento, que guarda nossos corações e nossas mentes, seja derramada abundantemente sobre cada família, sobre cada criança, sobre cada alma que sente o peso da incerteza destes dias. Que saibamos, com certeza absoluta, que o Rei permanece no trono. Que o fim já foi escrito. Que a vitória já é nossa em Cristo Jesus. Que nossas vidas não sejam consumidas pelo medo, mas inflamadas pela esperança. No poderoso nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se esta revelação abriu seus olhos, se algo em seu espírito tremeu ao compreender a urgência deste momento, deixe seu like. Não é apenas um gesto, é um sinal de que você compreende a mensagem. Inscreva-se neste canal para que não perca nenhuma atualização enquanto vivemos os últimos dias. Para apoiar este ministério e ajudar a levar essa mensagem a milhões de almas que ainda dormem, use o botão Valeu Demais ou torne-se um membro deste canal. Sua contribuição financia a propagação da verdade em um mundo que só escuta mentira.
Compartilhe este vídeo com aqueles que você ama, com sua família, com seus amigos, com aqueles que ainda estão entorpecidos, que ainda não compreenderam que os dias estão se aproximando. Que a paz de Cristo guarde seu coração. Que a sabedoria de Deus ilumine seu caminho. Que a fidelidade ao Senhor seja seu escudo e sua espada. Amém.